em período de pandemia, nos fazem essa necessidade de adaptações. Mas nós não deixamos de levar até vocês o conhecimento. Há pouco, o professor Lorismar, ele falava de mais civilizações antigas. Hoje, nós vamos estudar nós vamos começar a estudar uma das civilizações mais fantásticas, mais impressionantes, mais revolucionárias da antiguidade. Particularmente, essa civilização que nós vamos estudar é uma das que mais me encanta. É de lá que sai a filosofia, a matemática, a arquitetura, a mitologia. É de lá que sai o pensamento que vai revolucionar o mundo. É lá que aparece a política. É lá que aparece a democracia. Lá é o berço da humanidade. Do que nós vamos conhecer aqui dentro das artes, da cultura, lá do Renascimento, é daqui que eles vão buscar. É aqui que os romanos vão se inspirar e vão juntar as suas artes. Nós estamos falando da Grécia. Olha aí na tela de vocês, então nós estamos na aula 20.1, que vai falar sobre esse mundo grego aí, ó. A organização da sociedade grega, essa parte 1. Essa organização da sociedade, a geografia, o conceito de grego e de beleza, característica desse período e os períodos gregos. Para a aula de hoje, nós temos aqui como habilidades: comparar significado histórico-geográfico das organizações políticas e sociais em escala regional. Então, essas são as nossas habilidades para a aula de hoje. E a gente já começa a falar sobre a localização da Grécia. Percebam vocês aqui, olha lá o Mar Jônio, o Mar Egeu. Deixa eu ficar aqui em cima de Creta. Deixa eu ficar aqui de cima de Creta. Olha aqui, ó. Estou em cima de Creta. Pessoal, eu quero que vocês observem que a Grécia, geograficamente, ela é formada por parte continental, por parte insular e por parte peninsular. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Vocês vão perceber isso daqui, esse mundo grego aqui. E uma coisa que eu quero que vocês observem. Isso que nós chamamos de Grécia, hoje falamos de Grécia, de país de Grécia, eles não tinham essa concepção de Grécia enquanto unidade. Vocês vão perceber que, na realidade, lá existiam as polis, que, numa tradução, nós podemos dizer que as polis eram as cidades-estados. No mesmo tempo que ela era uma cidade, ela era o próprio estado, ela era independente. Olhem na tela para vocês. Então, olhem na tela esse mapa aí. E nesse mapa aí da tela de vocês, vocês irão observar, deixa eu colocar aqui uma canetinha aqui, ok? Vocês irão observar que nós temos a parte da Grécia peninsular, ó, cercado de água por 3 lados e um lado ligado ao continente, é a parte peninsular. A Grécia, desse vermelhinho aqui, é a parte insular, significa que ela é formada por ilhas, pequenas ilhas. Olha aqui, tudo daqui é do mundo grego, essa parte insular, cheia de pequenas ilhas aqui, ó. E nós temos a Grécia continental, que tanto pega essa parte verde do continente, aqui a Grécia continental, quanto essa Grécia, esse outro pedaço continental aqui dentro da Ásia. Aqui a Grécia continental pega onde hoje olha aqui, ó, próximo ao Mar Jônio, próximo ao Mar Mediterrâneo. Então,
tudo isso daqui, nós iremos ver a Grécia, essa formação geopolítica da Grécia, tá bom? A gente começa dentro dessa imagem e com essa pergunta. Você sabe a definição de belo? Vocês poderiam dizer, eu sei, professor, é o professor Beto que está aí a definição de belo, mas não. Isso tudo eu quero que você pare e pense. De onde vem essa questão de uma coisa é bela ou uma coisa não é bela? De onde vem essa concepção de beleza? E nós vamos ver o mundo grego falando sobre o belo. Essas representações aqui falando sobre o belo. O que é o belo? Não é aquele cantor também não tem nada a ver com aquele cantor. Nós vamos ver isso hoje, de onde vem essa concepção. Olha aí, ó. Tais noções fazem parte de um campo da filosofia chamado estética. A estética, ela trabalha a questão do corpo humano. Olha a definição do corpo humano, a definição dos músculos, olha a perfeição. A definição dos músculos, até aquelas veias soltadas. Olha aqui, ó. A musculatura do definido, não tem a barriga de tanquinho, a batata da perna. Olha a musculatura, gente. Quando a gente se depara com uma estátua dessa daqui, essa estátua aqui, quando nós nos deparamos dela aqui e nós olhamos para essa estátua, nós percebemos que essa estátua, ela passou por um processo de construção do belo, do que é belo para os gregos. Então, essa estátua aqui, ela tem essa concepção do belo, de que se tinha, e como o belo estava relacionado também à prática do esporte, a musculatura era fundamental para aquele belo daquele momento. Então, a beleza, essa filosofia, a filosofia da estética, agora vamos para a filosofia. Essa filosofia da estética aqui, ó, ela trabalha essa questão do belo. E na Grécia é onde tem essa definição do que é belo. O que é belo para o mundo? Define-se um padrão de beleza, um padrão estético de beleza. E esse padrão de beleza é o que vai definir o que é o belo. O belo. Tá bom? Olhem na tela de vocês. Nós temos que fazer outra pergunta. Em que momento e de onde surgiu essa preocupação do belo? De onde veio essa preocupação? Já no século V a.C., os gregos vão estabelecer essas proporções ideais para o corpo do belo. 5 a.C. Proporções ideais para o corpo do belo. Essa preocupação surge na Grécia Antiga. Então vem esse conceito de beleza. Qual é o conceito de beleza a ser admirado? Qual é o conceito de beleza a ser admirado? E esse conceito de beleza ele é retratado justamente nas esculturas gregas que vão ser feitas na época, que vão retornar no Renascimento. Lembra as esculturas do Renascimento também? Vão trazer esse conceito de beleza. E qual é o conceito de beleza a ser perseguido? O que nós vamos perseguir esse conceito de beleza? Então vem a questão do belo. Aqui eu trabalho 2 imagens para vocês. 2 imagens para vocês. A imagem. Hoje nós definimos a mulher, o belo dentro da mulher é definido pelos estereótipos sociais como sendo uma mulher que vai para a academia, que malha. A sociedade ela define alguns preceitos para essa beleza. Inclusive, muitas mulheres, perseguindo esse preceito de beleza, esquecem da sua própria saúde. Como é o caso de mulheres que vão buscar a perfeição, fazer lipoaspiração e acabam morrendo em mesas de cirurgia. Porque elas perseguem esse modelo de beleza estipulado por uma sociedade.
Já viu que a sociedade, principalmente a mídia, ela diz como nos vestir, como devemos falar, como devemos nos comportar. Nós todo o tempo somos... a mídia ela tenta nos manipular o nosso gosto. E o belo que é definido hoje é o belo definido na mídia. Na mídia. Inclusive, tinha uma novela, que era um programa, não entendo muito bem qual era a concepção daquilo, chamado Malhação, que começa como malhação, depois vai para a escola e tudo, que ali pessoas jovens e belas são colocadas à prova. O homem musculoso, com os músculos definidos, é o belo, assim, tipo o professor Luzmar, assim, que a gente é gordinho. Gordinho não. Gordinho já não está mais na concepção da beleza aí, não. Mas a questão do músculo definido, que se trabalha essa questão estética da beleza. A sociedade ela faz uma exigência do bombado, do malhado. Na tela para vocês, continuando nossa aula, nós temos então aí outro tipo de beleza que a Grécia traz, ela está relacionada à arquitetura grega. Já viram as colunas gregas, as colunas jônias, as colunas romanas, essa arquitetura que é trazido? E essa arquitetura ela serviu como modelo para construções até os dias de hoje. Ah, como é legal nós termos uma construção que tem uma arquitetura dessa. Olha a perfeição, olha os detalhes disso daqui. Olha os detalhes disso daqui. Os detalhes da Acrópole. Aqui se cultuavam os deuses. Aqui se trazia o belo. Eu lembro dessas colunas de uma cidade italiana, lá na Sicília, porque a Sicília, ela disse que eles não são italianos, são sicilianos. Tem uma briga lá na Itália. E numa cidade chamada Agrigento, que também foi colonizado pelos gregos, porque os gregos eles saíram se espalhando ali, numa cidade chamada Agrigento, nós nos deparamos com colunas monumentais como essas daqui. E lá naquela cidade, eu fiquei encantado. Eu digo, meu Deus do céu, como colunas feitas há milhares de anos atrás ainda estão em pé. Passaram por fenômenos da natureza, terremoto e tudo, e ainda estão em pé. E aqui nós vemos essas colunas nas Acrópolis, nesses templos religiosos gregos. Atenas tem um templo da deusa Atena. Nós temos aqui, então, essa arquitetura trazendo o modelo do belo. E até hoje, isso é utilizado. Olha, a Casa Branca. A Casa Branca nos Estados Unidos, ela tem um modelo de beleza que ela trouxe lá dos gregos. Lá dos gregos. Então, a cultura grega, a cultura romana, ela vai se perpetuar ao longo da história. Algumas lojas e tudo tentam imitar esses modelos, e um modelo vai imitando o outro. Isso daqui é a arquitetura, a beleza, o modelo grego. Na tela para vocês. Outra questão que a gente ouve muito falar, de 4 em 4 anos acontece isso. Acontece as Olimpíadas. No caso aqui eu peguei lá de Munique, quando teve Munique, as Olimpíadas de Munique. Os 5 continentes em aliança. Olha aqui, ó, o círculo, símbolo da aliança. Isso vem da Grécia. A civilização grega é de lá que tem esses legados. Mas não só as Olimpíadas vêm da Grécia. Nós temos a língua grega.
democracia é lá da Grécia. Os Jogos Olímpicos que a gente fala é lá da Grécia. O teatro, gente, a comédia, a sátira, é lá da Grécia. Literatura grega, que o diga Platão, Aristóteles, Parmênides, que o diga Odisseia, ciência. As ciências nascem na Grécia. Ah, e as artes? As artes. As artes são da Grécia. As artes são da Grécia. Aqui, a arte grega, lá na Sicília, que eu falava para vocês, nós temos esse tipo de arte que vem dos gregos. A representação dos gregos. Mais uma vez, a representação do que seria o belo. Os Jogos Olímpicos. Mas, falando em Grécia, que é o assunto que nós estamos aí, como é que se caracteriza essa Grécia? De onde vem? Lembra que eu falei da geografia da Grécia? Nós vamos ver que a Grécia ela se divide, e essa divisão da Grécia, olha aqui, ó, que nós vamos... Acompanhem comigo na tela de vocês. Acompanhem comigo. Essa divisão da Grécia aqui, essas características da Grécia. Território. Essa concepção de território é muito interessante. Essa concepção de território grego ela é muito interessante. Porque o que nós entendemos hoje por território, ela não é o que os gregos entendiam por território. Nós, quando falamos na Grécia, nós pensávamos que a Grécia ela se juntava em um único país para lutar contra outros países. Não. Muito pelo contrário, as cidades gregas estavam em constante briga entre elas. Existiu, é claro, momentos que elas vão se juntar, que nós vamos ver lá na frente, nas guerras médicas. Mas a Grécia, ela está em conflito entre si. A Grécia continental, ela tem uma característica. A Grécia insular, ela tem uma característica. A Grécia peninsular, ela tem uma característica. Lembra que no início da aula nós mostrávamos um mapa para vocês? Já eu volto aquele mapa lá. Olha aí a característica da Grécia. Então, nós temos a Grécia continental, peninsular e insular, que é representada por esse mapa aqui que eu mostrava para vocês. Não esqueça. Você, para entender o que é Grécia peninsular, você precisa entender o que é uma península. Aqui, o Mar Jônio, desse lado. Aqui no meio da Grécia, entre a Grécia e a Ásia, nós temos o Mar Egeu. O Mar Egeu. Grécia. Então, nós temos o Mar Jônio e o Mar Egeu. Grécia, esse país da Europa tão característico hoje, que passou por uma crise tão forte ultimamente. A Itália, da Península Itália, se dá para ter um acesso rápido à Grécia. Então, nós temos aqui a Grécia peninsular, que é essa parte aqui, ó. Veja que essa parte daqui, ela é ligada ao continente, por isso que é uma península. Uma península tem 3 partes ligadas ao mar e uma parte ligada ao continente. Isso é uma península. Aí, quando a gente fala sobre Grécia insular, que vocês ouviram falar essa palavra insular, está relacionado a ilhas, pequenas ilhas, ó, aqui, ó. Um arquipélago grandioso formando a Grécia. Isso daqui é a Grécia insular.
Quando nós falamos da Grécia continental, percebam vocês aqui que a Grécia continental ela está desse lado ligada à Europa e a Grécia continental aqui ligado à Ásia. Então, essa é a parte da Grécia continental, ligado ao continente, que é também chamado de Grécia, essa parte daqui que eu estou mostrando para vocês, é chamado de Grécia Oriental. Agora, eu falei para vocês que as cidades elas não tinham uma unidade, uma única unidade. Nós vamos observar nesses pontinhos vermelhos aqui, ó, nesses pontinhos vermelhos, que são cidades-estados, cidades independentes. Nós temos aqui embaixo, nós temos Knossos. Subindo aqui nós temos Esparta, muito conhecido, muito comentado. Micena aqui em cima. Corinto aqui. Argos nesse lado. Olímpia aqui. Essa região aqui é chamada da região do Peloponeso. Aí nós temos aqui outras cidades, Camiros, Rhodes, nós temos Troia aqui em cima. Então nós vamos ter várias cidades e estados, Delos, que vão formar o que nós vamos chamar de Grécia, apesar de não se reconhecerem como gregos, que nós vamos ver já já. Vamos ver cada uma característica aqui. A gente começa aqui com Grécia continental. A Grécia continental ela tinha um terreno muito acidentado, muito cheio de elevações. Dificultava, então, essas comunicações. Então, contribuiu para o desenvolvimento de comunidades isoladas, interior do continente europeu. Essa parte continental da Grécia. Olha essa foto de detalhe, cara. Em Efésios. Olha essa foto aqui, ó. O detalhe das colunas gregas que é trazido. Olha a perfeição da foto. Pixabay é muito bom para capturar foto. Ele tem foto de perfeição lá. A Grécia peninsular. Lembra que eu falei da península? Encontramos um litoral recortado com muitos golfos e baías. O que possibilita a navegação. Destaque para a península do Peloponeso. Aqui, então, voltando aqui o mapa, aqui o destaque vai para essa península do Peloponeso. E por ser uma península cheia de baías e golfos, essas entradas e essas saídas, tá? Essas saídas e essas entradas, baía e golfo, então nós temos aqui essa ilha, ela facilitava-se o processo de navegação. Aqui pegando o Mar Jônio, indo para o Mar Mediterrâneo, aqui no Mar Egeu, que tinha uma forte navegação. Assim mesmo como nós temos aqui, olha aí, ó, nesse mapa. Percebam esse mapa. Esse mapa dá uma característica maior sobre a Grécia. E aqui nós temos o Império Persa, que vai depois ter, nós vamos ver lá para frente, um conflito grande com os gregos. Já assistiram 300 de Esparta? A briga com o Império Persa? A tomada da Grécia pelo Império Persa? É por isso que os gregos, eles eram beligerantes. Eles sempre estavam prontos para guerrear. Então, eles tentavam proteger o seu território. Não era fácil. Não era fácil. Aqui esse mapa ele mostra muito bem essa região grega aqui. Atenas e seus aliados, aqui. Esparta e a Liga do Peloponeso. Olha a Liga do Peloponeso aqui, ó, representando toda essa região ali. Cada cor você vai ver aqui, ó.
verdinho lá, Atenas e seus aliados. Esse vermelhinho aí, a Esparta e a Liga do Peloponeso. O azul, nós temos o Estado grego neutro, no azul. Ali nessa região azul da Tessália, Argos, nós temos essa região que ela vai ficar neutra. Nós temos o Império Persa vindo daqui, esse rosa daqui, o Império Persa que eu mostrava para vocês, o Império Persa que foi grandioso, ele vai conquistar essa região toda em determinado momento da história. Nós temos também o reino da Macedônia. Aqui, ó, o reino da Macedônia, aqui em cima. Então, essas são algumas características da Grécia. E, aluno, estudar sobre a Grécia, ela é muito interessante. Eu aconselho vocês, depois fazerem uma leitura, nós vamos dar uma pincelada, mas façam uma leitura complementar sobre a mitologia grega, sobre os mitos gregos. Leia sobre a mitologia grega. É muito interessante. Vocês leem sobre a mitologia grega. Leia sobre a Odisseia. Leia. A leitura complementar ela vai ajudar muito vocês a entender esse período. Na tela para vocês, hein? Grécia insular. Já vimos a Grécia continental, já vimos a Grécia peninsular e agora nós vamos ver a Grécia insular. Uma grande quantidade de ilhas. Destaque para a ilha de Creta. Professor, olha lá, ó, ilha de Creta, ela tem um grande destaque porque se torna a maior ilha. A ilha de Creta. Então, nós temos aqui, e por ela estar no ponto estratégico, a ilha de Creta, ela tem uma importância muito grande. Mas, olha a quantidade de ilha que se forma. As ilhas gregas, tão famosas ilhas gregas. É um sonho de as pessoas viajarem para as ilhas gregas. Então, pela quantidade de ilhas, ela tem um destaque muito forte nesse mundo grego. A navegação, ela se faz muito presente. O comércio ele se faz muito presente entre essas regiões. Então, os gregos também, grande parte deles, devido a essa geografia que eles se mostram aqui, eles se apresentam essa geografia, eles têm uma relação muito grande com o processo de navegação. Principalmente aqui no Mar Egeu, tá? Principalmente nessa região do Mar Egeu. Aí aqui era um mundo de sofisticação, de comércio, de contato de um povo com o outro, as coisas aconteciam aqui no Mar Egeu. Mais uma vez, a arquitetura grega, a coluna grega. Pessoal, olha isso daqui, feito em mármore, há milhares de anos atrás. Olha o detalhe. Olha a grandiosidade. A grandiosidade. Imaginem vocês, quando nós falamos em construção, aqui no estado de Rondônia, nós nos deparamos com Forte Príncipe da Beira, que é estudado pelo professor Lorismar, que faz o estudo do Forte Príncipe da Beira. E nós já nos chocamos, nos encantamos, nos admiramos com aquilo dali quando a gente chega naquelas muralhas de 10 metros de altura. Ali o portão central. E a gente já se depara com o Forte Príncipe da Beira e já fica encantado. O Forte Príncipe da Beira foi construído no século XVIII. Historicamente foi construído um dia desse, Forte Príncipe da Beira, em relação a essas construções gregas que estão em pé até hoje. Essas construções gregas aqui, que foram trazidas ao longo dos séculos, elas estão em pé até hoje. E elas trazem o vestígio de uma sociedade que ela buscava a perfeição. A Grécia
é encantadora. Segue na tela aí para vocês. Nós observamos aqui esse período histórico. A Grécia, então, ela é dividida tradicionalmente nos seguintes períodos históricos. Nós temos o período micênico ou homérico, período micênico ou homérico, século XV ao século VIII antes de Cristo, pessoal, antes de Cristo. Nós temos o período arcaico, que vai do século VIII ao século VI antes de Cristo. O período clássico, que vai do século VI ao século IV a.C., e o período helenístico, que vai do século IV ao século I a.C. Alunos, é impressionante nós olharmos aqui, e é interessante nós observarmos que o século, em vez de eles aumentarem, eles vão diminuindo. É porque, antes de Cristo, tem uma contagem decrescente. Ela vem de trás, aqui, para frente. Quando chega Cristo, faz uma contagem crescente. É século I, II, III, IV, V, até nós chegarmos ao século XXI que estamos hoje aqui. Agora, imagina aí, século XV antes de Cristo. E século XV depois de Cristo foi quando começou as grandes navegações. Século XV depois de Cristo. Tá? Só para nós termos uma ideia, nós nos situarmos. Segue na tela para vocês? Então, nós temos isso aqui, ó. Esse período micênico, que é chamado período micênico homérico, é o principal fonte histórica, são as descobertas arqueológicas e os poemas Ilíada e Odisseia. 2 poemas atribuídos a Homero. Homero acreditava assim, que ele escrevia seus poemas, historiador, que contava a história através de poema. A Ilíada, que conta a história da guerra de Esparta. Ali. Conta a história daqueles momentos beligerantes que os gregos passavam lá na região peninsular da Grécia. A Ilíada também conta essas aventuras. Por isso que eu peço para vocês, leiam, façam uma leitura separada sobre a Ilíada e a Odisseia, para vocês entenderem melhor como é que se dão, de que esses poemas contam. Vocês vão encontrar Helena, vocês vão encontrar Odisseu, vocês vão encontrar a mitologia, vocês vão encontrar o cavalo presente grego, o cavalo de Troia. Aí vocês vão entender algumas coisas sobre esse período. Lembra lá do cavalo que foi deixado de presente, achava que era um presente, que tinha desistido, quando eles trouxeram o cavalo para dentro, o cavalo estava cheio de soldados, e nós temos um outro desfecho para a guerra. A Helena que é sequestrada. Vocês precisam ler sobre isso. Vamos lá, seguindo aí, na tela para vocês aí. Olha aí, a Odisseia. Aí vocês vão ter também a mitologia, vocês vão encontrar pares aí na mitologia. Vocês vão encontrar tantas figuras dentro da mitologia grega que vocês vão se encantar em fazer essa leitura. Mas vamos seguindo aqui. Nós temos, durante o período homérico, chega 4 povos indo-europeus que foram se estabelecendo na Grécia. Os aqueus, os jônios, os eólicos e os dórios. É interessante nós olharmos esses povos indo-europeus, que são os povos que estão vindo ali da Europa, pegando a Europa ali, pegando a região da Índia, ali, e entrando no mundo grego. Por isso que é indo-europeu, povos indo-europeus que vão chegar e vão formar algumas cidades-estados gregas. Os aqueus, os jônios, os eólios e dórios eram povos de pastores seminômades,
Ou seja, eles ficavam vagando como nômade e às vezes eles ficavam fixos em um lugar. Então é seminômade, eles paravam. Eles não vão construir um estado, a figura de um estado, mas eles começam a se organizar em clãs. Esses clãs patriarcal significa que nós temos um pai comandando esse clã. Como é que são chamados? Eu quero que vocês observem o seguinte aqui, ó. Esses clãs eles são chamados de genos, tá? Não é o genos do nosso time daqui não, tá? Genos, que o genos daqui é com o... Esse daí é genos, que são as primeiras cidades-estados. Então, esses genos aqui, ó, eles vão ser do mesmo antepassado. E adoravam o mesmo Deus. É interessante que nós temos essa relação de genos com antepassado, que aí vem a palavra que é muito conhecida entre nós, a palavra genética, que vem vir a palavra genética. Na tela para vocês aí. Nós temos esse período arcaico. O nome da Grécia vem do latim. Grécia, denominado por certa tribo helênica, onde os antigos se autodenominavam de helenos, e o país de Hélade. Percebam vocês que eles não se conhecem como Grécia, mas eles eram povos helenísticos. Eles se denominavam helenos, eles não se chamavam de gregos. Aí aparecem as polis, que são essas cidades-estados, são essas pequenas cidades-estado. Lembra que eu falei que cada cidade ela tem uma importância como ela se fosse o próprio estado? As mais conhecidas entre elas vão ser Atenas e Esparta e Atenas. São as principais cidades-estados. Então, nessas cidades-estado, nós temos soberano independente. Havia, então, esses centros políticos, sociais dentro dessas cidades. Haviam pequenas aldeias, fortalezas. A maioria das cidades ficavam à beira-mar e era muito movimentada. Olha aí, ó. Cidade-estado grega aí, que hoje não é cidade-estado, não. Hoje é apenas uma cidade grega aí. A mais famosa, como eu falei para vocês, são Esparta e Atenas, entre o século V e século IV a.C. Aí, Lacônia, que vai surgir às margens do rio Hemotas, e a cidade foi a união das tribos dóricas, formando a sociedade militarizada conservadora. E aqui nós temos ainda o período clássico grego, que vai atingir o seu apogeu pelo grande desenvolvimento econômico e cultural. Aí é onde nós entramos nas guerras médicas. Nas guerras médicas aqui, que vai ser essa disputa entre o rei persa, que vai enfrentar a resistência de Atenas, Esparta, Erétria, Plateia, entre outras cidades que vão se juntar contra os persas. E no confronto com os persas, os gregos vão sair vitoriosos. Mas nós não tivemos aí, nós temos algumas batalhas desse período, a Batalha de Maratona, a Batalha Naval de Salamina e a Batalha de Plateia, que nós temos batalhas onde os gregos irão ganhar e os gregos irão perder. E assim se dá a saga grega da nossa primeira aula. Mas não sai daí não, que a próxima aula nós vamos continuar falando sobre a Grécia. Tá bom? Até lá.